Estamos de volta com a edição Manhã. Obrigada pela sua presença aqui com a gente, pela sua companhia. Já vamos falar sobre cuidado e saúde, gente. Aqui no Brasil, 1,5 milhão de pessoas apresentam algum tipo de disfunção renal. Estudos estimam que de 10 a 12% da população mundial sofrem com pedras nos rins. Sobre a saúde dos rins, eu converso a partir de agora com a nefrologista Mariana Menegusso. Muito bom dia, doutora. Obrigada pela sua presença aqui no Edição Manhã. Bom dia, agradeço o convite. Doutora, explica pra gente se há uma causa ou causas específicas para a questão do cálculo renal, ou é uma coisa que a gente não consegue taxar ali certinho? Na maioria das vezes a gente consegue sim determinar causas para o aparecimento da pedra nos rins. 40% dos casos têm relação genética e os demais podem ter a ver com hábitos de vida, com alterações dos próprios rins, com alimentação e com uma investigação cuidadosa. Na maioria dos casos a gente consegue sim determinar a causa. É um problema mais comum entre adultos? Crianças também podem sofrer com esse problema? É mais comum entre adultos, sim. Existe uma faixa de aparecimento dessa doença, mais provavelmente dos 20 aos 40 anos de idade. Mas sim, crianças podem apresentar. E nesses casos, inclusive, está indicado uma investigação com um nefrologista pediátrico, ou mesmo jovens, adolescentes que apresentam ali pedra nos rins abaixo dos 20 anos, já precisam ser investigados desde o primeiro episódio, porque isso não é tão comum. Bem como idosos que apresentam cálculos renais, primeira vez depois dos 50, 60 anos, também não é comum e merece uma investigação se tem alguma outra doença causando aqueles cálculos. Doutora, você falou agora há pouco dessas principais causas, né? Vamos destacar aqui para o nosso público quais seriam os fatores de risco, né, em relação a essa doença. Certo, vamos lá. Então, a gente percebeu um aumento muito grande do número de casos nos últimos anos. E isso com certeza tem a ver com o estilo de vida, com a alimentação de forma específica. Então, uma alimentação rica em sódio, sal, né, que é o sal de colocar na comida, mas principalmente o sal ali dos alimentos industrializados, muitas vezes excessivo em proteína, também baixo consumo de água. Esse é o fator talvez mais importante, né, na formação aí das pedras. Doenças do organismo que podem alterar o metabolismo e a absorção de cálcio, que interferem na absorção de cálcio pelo intestino, que interferem na eliminação desse cálcio pelos rins, como o hiperparatiroidismo, doenças absortivas intestinais, uso excessivo de vitamina D, então o próprio sedentarismo, a obesidade, todos esses fatores estão associados à formação de pedra. Então a gente tem 2 pontos aí, pelo menos, que são simples de resolver, né? A população não tem como usar essa desculpa para não cuidar dos rins. A questão da atividade física, levanta e vai fazer uma caminhada pelo menos, né? E em segundo, a questão da hidratação, beber água. Existe, doutora, uma recomendação específica em relação à quantidade? Ou isso vai variar também de pessoa para pessoa? Porque a gente esquece mesmo de beber, né? É verdade. O que a gente percebe é que, assim, os estudos mostram que para quem forma pedra, existe sim uma quantidade de líquido que precisa ser ingerida por dia. Porque a gente sabe que precisa formar 2 litros de urina nas 24 horas para ter prevenção em relação à formação de pedras. Para eu formar 2 litros de urina, eu preciso tomar mais do que 2 litros de água, principalmente, nas 24 horas. Então, para essas pessoas formadoras de pedra, há uma recomendação de ingesta aí de 2,5 litros a 3 litros de líquido por dia, sendo que a maior parte desse líquido precisa sim ser água. Perfeito, doutora. E dá para dividir ali, colocar a garrafinha para a gente lembrar, né? Aí você vai tomando ao longo do dia. Doutora, a gente pode falar que a doença renal crônica vem se tornando uma epidemia silenciosa, mundo afora? A doença renal, ela é silenciosa, né? Assim, a gente só vai descobri-la fazendo exames.
Os sintomas, eles costumam aparecer em fases muito avançadas, quando o paciente já está realmente prestes a precisar ali de hemodiálise ou de um transplante. O que ocorre nos últimos anos é que os fatores de risco para a doença renal crônica, como a hipertensão e o diabetes, aumentaram muito, principalmente, novamente, devido aos maus hábitos de vida que levaram essa população a engordar mais. E isso acaba sendo e também se alimentar de forma errada, ser sedentário, que são fatores de risco para a doença renal crônica. E muitas vezes as pessoas, por desconhecimento ou dificuldade mesmo de acesso aos serviços médicos, não descobrem essas doenças a tempo e só vão descobrir então numa fase avançada. Então, de fato, o melhor é a prevenção, mas se a pessoa já está ali com alguns sintomas observando, também correr para receber o tratamento o quanto antes, correr em um especialista como você. Na verdade, o que a gente recomenda é que a partir dos 40 anos, o teste de creatinina seja feito. É um exame simples, barato, que é feito no sangue, em qualquer check-up deveria estar incluído, mas infelizmente nem sempre está. Então, as pessoas acima de 40 anos e pessoas que têm algum caso de doença renal na família, pessoas que têm hipertensão ou diabetes, estão acima do peso, essas precisam ter a sua creatinina dosada mais precocemente. Uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano, é suficiente inicialmente para a gente acompanhar essa alteração. Perfeito, doutora. Muito obrigada pelos esclarecimentos, pelas informações, pelos alertas também que você trouxe aqui para o nosso público. Muito obrigada e um ótimo dia. Agradeço, fico à disposição.